mesma palavra que eu tive a oportunidade de levar lá em Três Corações. Para quem não sabe, a gente morava em Três Corações e nesse mês, nesse período que eu preguei a palavra lá, eu estava assim procurando uma resposta e lendo a palavra, Deus falou muito forte comigo em Atos 5. E uma coisa que eu estava refletindo nessa época, nesse período, era a questão de propósito. Então, assim, quem aqui gosta de ter um propósito? Amém? Levanta a mão, quem gosta de ter um propósito? Quem gosta de se sentir útil? É muito bom, né, a gente ter esse propósito. Quando a gente é criança, a gente fica imaginando o que a gente quer ser quando crescer. Então, muitos de nós, quando criança, eu quero ser médico, eu quero ser jogador de futebol. Então, a nossa infância toda, principalmente quando a gente está chegando próximo à adolescência, a gente começa a refletir, começa a pensar sobre a nossa vida na fase adulta. Por quê? Porque a gente quer ter uma utilidade, a gente quer ter um propósito, a gente quer se olhar no espelho e ser alguém. E para quem não sabe também, eu era militar do Exército, então fiquei 4 anos como sargento do Exército, fiquei 2 anos na formação. Era algo que eu sonhava, era algo que eu sonhei por um momento. E aquilo por um momento foi um propósito, sabe? Foi uma meta de vida. E depois de alguns anos, de alguns momentos, eu tive um outro propósito, tive um outro sonho. E Deus permitiu que eu realizasse, que hoje eu tenha a minha empresa. Era um propósito, era uma vontade que eu tinha. E uma coisa de nós, seres humanos, que nós sonhamos várias coisas, né? Eu quero ser isso, eu quero ter aquilo. E a partir do momento que a gente tem ou que a gente realiza o nosso sonho, às vezes a gente se esquece. E foi nesse período do ano passado que eu estava no primeiro ano da empresa, eu tinha realizado meu sonho de abrir minha empresa, ter os meus clientes. E no meio do ano eu estava me sentindo sem propósito. Eu estava olhando para mim e, sabe, estava desiludido. Falei, nossa, eu realizei um sonho, eu estou onde eu quero, estou bem, graças a Deus. E mesmo assim não estava tendo propósito, não estava tendo utilidade. E meditando na palavra, eu li Atos 1, Atos 2, Atos 3, Atos 4. Porém, foi em Atos 5 que Deus falou comigo. E mesmo no primeiro dia que eu passei por essa situação, eu orei a Deus, falei, Deus, fala comigo, porque eu não quero me sentir assim, eu não quero estar dessa forma. Mas Deus falou comigo apenas no 5º dia. Então aqui eu quero trazer para os irmãos o primeiro ponto da minha palavra, da minha mensagem, que é a importância do relacionamento com Deus. A tendência nossa, seres humanos, é o quê? Eu estou bem, então eu não vou na igreja, eu não oro. A tendência do ser humano é essa. Porém, a primeira dificuldade, ele relembra que precisa estar na presença de Deus. Então, o primeiro ensinamento, o primeiro ponto que eu ressalto é da importância do relacionamento com Deus, do relacionamento com o Espírito Santo. Quando eu estava na SLOG, que era o quartel lá do Rio de Janeiro, eu vi um pastor pregando que Deus falou muito comigo naquele dia. Ele falou assim, que no Antigo Testamento, Deus ele tinha um relacionamento muito forte com as pessoas. Então, Moisés ouviu a voz de Deus, Abraão, Isaac, Jacó. No Novo Testamento, foi Jesus. O próprio Deus, face a face com o homem. Jesus estava dia após dia com os discípulos. E hoje? Hoje é exatamente o Espírito Santo, Deus, dentro de nós. E muitas das vezes a gente esquece. A gente acorda, a gente não dá a gente dá bom dia para nossa esposa, para os nossos pais, mas a gente esquece de falar com o Espírito Santo. Mas eu tenho a certeza que se eu estiver passando por alguma dificuldade,
eu não vou dormir sem orar e eu não acordo sem orar. Então, por isso que é importante a gente ter o relacionamento. É importante a gente exercer esse relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. E além do propósito, uma frase que eu gostaria de deixar para os irmãos de reflexão é a seguinte: e se em algum momento Deus nos considerar dignos de sofrermos pelo seu nome? Talvez no início da minha palavra aqui, no início desse estudo, você tenha uma percepção dessa frase, mas eu tenho certeza que quando eu chegar no final, você vai ter uma outra percepção. Mas para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Atos 5, versículo 17. Amém? Vamos ficar de pé? Então, em Atos 5, 17, a leitura é um pouquinho extensa, então eu peço a paciência dos irmãos, mas a palavra de Deus nos diz assim: 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levantando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e digam ao povo todas as palavras dessa vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer entraram no templo e ensinavam. Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere, e voltando relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada, com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas. Mas abrindo as portas, não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isso. Neste momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. Então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos e, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com sua mão direita o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas desses fatos, nós e o Espírito Santo de Deus, ao quem lhes obedece. Eles, porém, ouvindo isso, se enfureceram e queriam matá-los. 34. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio: israelitas, tenham cuidado o que vão fazer a estes homens, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, a qual juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Nesse caso, agora, digo a vocês,
não faça nada contra esses homens. Dizem que vão embora, porque se esse plano ou obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então chamaram os apóstolos e o açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres de terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Senhor, te pedimos misericórdia. Venha ter misericórdia, Pai, da nossa vida, da tua igreja. Pai, que nesse momento o nosso coração venha ser comparado a um terreno fértil, que ao receber, Pai, essa semente, ela venha ser germinada, Pai, em nome do Senhor Jesus. E, Pai, faça de nós praticantes e não somente ouvintes. É que nós te pedimos, Pai, que essa palavra venha ser resposta, meu Deus, para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Irmãos, como eu estava falando, eu estava lendo Atos, do 1 ao 5, e Deus falou comigo exatamente no capítulo 5, mas para trazer um contexto para os irmãos, o que aconteceu, qual foi o panorama, qual era o contexto que principalmente os discípulos, os apóstolos estavam vivenciando. Em Atos 1, Jesus ressuscita, e Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, prometendo o Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, o próprio Espírito Santo vem, acontece a vinda do Espírito Santo. Então tem aquele episódio famoso, onde todos estavam reunidos, e de repente se ouviu um vento impetuoso, e todos que estavam ali reunidos começaram a falar em línguas. No capítulo 3, Pedro e João, na verdade o capítulo 3, Pedro prega, e acontece que 3.000 homens foram batizados. Após isso, eles vão pregar no templo, Pedro e João, e aquele coxo é curado. Então é um episódio famoso também que a gente conhece, aonde aquele coxo estava pedindo esmola na porta do templo, e Pedro e João diz, que eles não têm ouro, eles não tinham ouro nem prata, mas o que eles tinham, eles disseram, levanta-te e anda, e aquele coxo foi curado. E no capítulo 4, mais 5.000 homens já estavam, os cristãos já estavam chegando a quase 5.000 homens, E a primeira perseguição, a primeira, digamos, provação que nós cristãos começamos a enfrentar foi justamente nesse capítulo 4, aonde Pedro e João foram presos por pregar, por ser usado por Deus. Então, assim, a reflexão que eu quero trazer nesse estudo é o que? Nós passamos por várias provações na nossa vida, mas muitos esquecem de Deus no meio dessa provação, esquecem que temos um Deus todo-poderoso. E nesse momento que Pedro e João foram presos, eles não desistiram de pregar a palavra. Pensa comigo, você pregando a palavra, você orando na esquina, você orando, e Deus usando você, e você ser preso por esse fato. Pensa comigo, a injustiça que aqueles homens estavam enfrentando. Então aqui no versículo 5, no versículo 17 do capítulo 5, além de Pedro e João, os discípulos foram presos por justamente pregar, por justamente ser usado por Deus. E aqui a reflexão que eu faço, Qual que é o tamanho da aprovação, qual que é o tamanho da dificuldade que a gente enfrenta hoje em dia em comparação com esses homens? Esses homens foram torturados, eles foram ridicularizados por pregar a palavra. E hoje a gente tem livre acesso.
hoje a gente pode pregar, hoje a gente pode se reunir. E aqueles homens estavam enfrentando dificuldades que a gente nem imagina. E aqui no versículo 17, diz assim, né? Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isso é, o partido dos saduceus. Por que diz aqui, por que enfatiza os saduceus? Por que os saduceus ficaram com muita inveja? Porque Pedro e João, quando eles oraram e aquele coxo foi curado, eles proclamavam e estavam dizendo à população que quem curou aquele homem não foi ele, mas foi Jesus ressuscitado dos mortos. E para quem não sabe, os saduceus, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam na ressurreição após a morte, e também eles só criam nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Pedro e João, os discípulos, falarem que Jesus ressuscitou dos mortos, era um crime, era uma afronta. Por isso que esses saduceus ficaram sim com muita inveja. E o engraçado que a gente observa aqui na palavra é que os próprios saduceus que prenderam os discípulos e eles não acreditavam em anjos, foi o próprio anjo que soltaram eles da prisão. Então aqui no versículo 18, eles prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, levando-os para fora, lhes disse: vão ao templo e diga ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no templo, e quando chegaram o sumo sacerdote, os que estavam com ele convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Então, assim, os anjos libertaram os apóstolos que estavam presos e disseram para ele: olha, não parem de pregar, não parem de falar a verdade, não parem de dizer que Jesus foi ressuscitado dos mortos. Pensa comigo, se você tivesse sido preso por esse fato e apareceu um anjo, tivesse soltado você da prisão e falasse para você: olha, não deixe de pregar a palavra, somente isso, você obedeceria ou não? Então, assim, talvez muitos não obedeceriam hoje. Por quê? Porque a gente vive uma vida fácil. A gente não enfrenta situações que esses apóstolos enfrentaram. Mas mesmo assim, eles foram obedientes. Eles foram obedientes. Eles não deixaram de pregar. E aqui no versículo 28, o próprio sumo sacerdote, ao chegar na presença dos apóstolos, condenam eles através de 3 pontos. Primeiro, no versículo 28, o próprio sumo sacerdote diz assim: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? Segundo, no entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. E ainda, terceiro, e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, o sumo sacerdote, naquela época, é como se fosse a maior autoridade do Brasil. Então, naquela época, o sumo sacerdote, sim, era uma pessoa de muita autoridade. Então, se ele chega nos apóstolos e diz esses 3 pontos, essas 3 condenações, era sim motivo para esses apóstolos serem presos, serem açoitados. E aqui no primeiro ponto, não é verdade que ordenamos expressamente que não ensinassem nesse nome? Ou seja, o sumo sacerdote disse para eles: olha, eu não quero que vocês ensinem, não quero que vocês toquem no nome de Jesus. Segundo, a população dos cristãos estavam crescendo muito. Então, no começo, eram 12. Depois, quando Pedro pregou, já aumentou para 3.000. No capítulo 4, a gente vê o número de 5.000. Então, ou seja, a doutrina
o efeito da palavra, dos ensinamentos dos apóstolos estavam sim sendo muito forte, ao ponto de crescer muito os cristãos. E hoje a gente está aqui, glória a Deus, por causa deles, por causa de Deus principalmente, mas também por causa deles serem obedientes. E aqui o tema da minha pregação é justamente essa: o poder da obediência. Temos que ser obedientes. E por mais que a maior autoridade de Israel condenassem esses apóstolos, mandaram eles não pregar, eles foram obedientes a Deus, né? E não aos homens. E aqui em Atos 4, Pedro diz assim, a palavra de Deus diz assim, ó, Atos 4, versículo 10: saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Ou seja, aqui Pedro ele está justificando que aquele coxo foi curado em nome de Jesus, mas Jesus morreu a partir das mãos do povo. Então Pedro estava sim ofendendo aquele povo. Ele não estava dizendo mentira, mas ele estava ofendendo aquele povo, dizendo que aquele povo matou Jesus. E uma coisa que é engraçado é que o próprio sumo sacerdote, ele tenta se livrar dessa culpa. Ele tenta lavar as mãos dele, dizendo assim, ó, no versículo 28: e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Ou seja, o sumo sacerdote chegou para os apóstolos e disseram assim, ó, eu ordenei vocês não pregarem nesse nome, por causa de vocês. A população está crescendo, essa doutrina está se enchendo, e vocês estão dizendo que é culpa nossa desse homem ter morrido. Então, ou seja, o sumo sacerdote estava ausentando a culpa dele. Mas, aqui em Mateus 27, no versículo 24, Pilatos viu que nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu estou inocente do sangue desse homem. A responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em respostas: que nós e os nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Ou seja, nesse momento, Jesus ou Barrabás estava na disputa ali para ver quem que ia ser crucificado. E Pilatos percebeu que não adiantava insistir, porque ele sim falou que Jesus não tinha cometido nada, porém Barrabás sim. Mas mesmo assim o povo disse que nós sejamos o culpados. Então, ou seja, o povo sim foi responsável pela morte de Jesus. Por mais que sim, tinha um plano, Deus já tinha criado esse plano para Jesus vir na terra e através desse ato perdoar os nossos pecados. Mas sim, o povo, eles eram responsabilizados. Porém, o sumo sacerdote estava tentando se ausentar dessa culpa. E aqui no versículo 29, Pedro, ele nos traz um mini sermão. 4 ensinamentos para a nossa vida. E o primeiro é esse, ó. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, pensa comigo, a autoridade, o influencer daquela época era o sumo sacerdote, os saduceus, os fariseus. Então, aqueles homens, sim, eles eram autoridade e eram, sim, homens de influência. Mas Pedro, com muita sabedoria nos diz: é mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E isso é verdade para os dias de hoje. Hoje a gente vive numa era muito digital. Hoje uma criança basicamente já nasce com o celular na mão. Então, hoje em dia, nós somos muito influenciados por vários homens. Eu trabalho na internet, eu sei. A gente entra no Instagram, é pessoas pregando, é pessoas falando verdades. E muitas das vezes a gente pega essa verdade que essa pessoa está dizendo e a gente traz para a nossa vida.
Mas é mais importante obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E o que Deus tem falado com você hoje? O que Deus tem pedido para você hoje? Aqui eu volto no início da minha pregação, né? No início da minha mensagem. Que é importante a gente ter esse relacionamento com Deus para a gente ouvir a sua voz. E a partir do momento a gente obedecer. Amém? Segundo ensinamento de Pedro. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Ou seja, ele estava crendo que Jesus sim foi ressuscitado. Terceiro, Deus, porém, com sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador a fim de conceder Israel ao arrependimento e à remissão dos pecados. Ou seja, 3. Pedro já estava confessando, já estava crendo que Jesus era seu único e suficiente Salvador. E quarto, nós somos testemunhas desses fatos. Nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Ou seja, se você for obediente, se você obedecer aquilo que Deus pede para você, você vai ter sim o Espírito Santo. Se você aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai ter o Espírito Santo. Assim como eu disse no início, o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós. Então, às vezes, a gente passa por situações que a gente nem precisava passar. Às vezes, a gente se encontra em becos sem saída, que a gente mesmo entra, que se a gente tivesse pedido direcionamento de Deus, a gente nem ia passar perto. Então, o que eu quero dizer para os irmãos, é uma construção. A gente obedece, a gente tem um relacionamento com Deus, Deus fala conosco, nós temos que ser obedientes e isso concretiza a nossa caminhada, a nossa vida aqui na terra. Amém? E quase aqui finalizando, uma coisa que me chamou muita atenção, no versículo 36, o próprio Gamaliel, que era uma pessoa respeitada também, a própria Bíblia diz. Então o próprio Gamaliel diz assim, ó, no versículo 36, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, a qual se juntaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Eu fiquei pensando, por que Gamaliel se levantou e disse exatamente isso? Eu acredito que estava sim uma confusão entre o Sinédrio, e o Sinédrio, para quem não sabe, era uma reunião de homens, 70 homens, mais um, que era o sumo sacerdote. E pensa comigo, 70 homens discutindo, um alvoroço, e Gamaliel levanta com a intuição, com o intuito de acalmar aquela multidão, de silenciar, de acalmar ali os nervos, né? E o próprio Gamaliel diz assim, lembra de Teudas? Ele era um homem influente, tinha 400 homens, porém quando ele foi morto, os 400 se dispersaram. Teve também o Judas, o Galileu, que dizia ser também uma pessoa muito importante. Depois que ele morreu, os seus seguidores foram espalhados a nada. Por que Gamaliel disse isso, irmãos? Porque se Teudas morreu, se esse Judas, o Galileu, morreu, e as pessoas que seguiam essas pessoas influentes foram dispersas, na verdade ele está fazendo uma comparação, ou seja, se essas duas pessoas morreram e as pessoas sumiram, como Jesus morreu também, essa moda, esses homens que estão pregando, eles também vão se dispersar. Então aqui o que ele quis fazer, eu acredito, foi duas coisas. Foi querer acalmar os nervos daquela reunião, daquele congresso. Foi comparar Jesus também ao ministério desses dois homens. Então ele comparou o ministério de Jesus com esses dois homens. Então, como Jesus tinha sido morto, esses homens alguma hora vai sumir, vai se esfriar. E isso não é verdade, porque estamos aqui, né? Glória a Deus. Então, assim,
por mais que Gamaliel comparou o ministério de Jesus com esses dois homens, ele também foi sábio de dizer a seguinte frase, no versículo 38. Deixe que vão embora, porque se esse plano ou obra vem de homens, logo será destruído. Ou seja, aqueles dois homens foi destruído, o plano deles foram destruídos. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los. E correm o risco de estar lutando contra Deus. Então pensa comigo, por mais que aquele homem foi ignorante de comparar o ministério de Jesus com Teudas, com Judas, o Galileu, ele foi sábio também de dizer que se for de Deus esse plano, vocês estão lutando contra Deus. Então por isso que é importante a gente estudar a palavra, a gente destrinchar ali, e se a gente tiver alguma dúvida, a gente também pedir uma ajuda, um discernimento para o Espírito Santo. Mas aqui o principal ponto da minha mensagem está no versículo 40, que diz assim, ó: então chamaram os apóstolos, ou seja, o sinédrio, as pessoas, eles estavam mais calmas, mas mesmo assim, chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Ou seja, beleza, eles aceitaram que, como Jesus morreu, já esses homens eles vão parar de falar de Jesus, mas a gente não pode soltar eles sem dar um castigo. Então o que eles fizeram? Eles açoitaram. Às vezes a gente pensando assim, eles açoitaram e foram embora. É muito fácil, a gente não tem a complexidade da situação, da cena. Mas estudando sobre o açoite, em Deuteronômio 19:15, a própria lei de Moisés, Deuteronômio 25, do 2 ao 3. Como que funcionava o açoite na lei judaica? Para não lutar, era considerado 40 golpes. Para não ultrapassar esse limite, os judeus aplicavam 39 açoites, 40 menos 1. E isso aparece também em 2 Coríntios 11, 24. E esse açoite eram 39 açoites. E como que era feito esse chicote? Esse chicote era feito com tiras de couro trançada. Então, assim, toda vez que eu apanhei do meu pai, eu acredito que não doeu mais do que esse açoite. E como que era esse açoite? Brincadeira, não apanhei do meu pai, não. Esse açoite, ele era aplicado 13 nas costas, 13 na frente do peito e 13 nas costas novamente. Cada golpe rasgava a pele, causando hematomas e sangramento. Qual que é a diferença desse açoite para o açoite de Jesus? O açoite que Jesus sofreu, nas pontas, tinha pedaços de metais, pedaços de ossos, que quando entrava na carne, dilacerava, né, a carne. Pensa comigo, esses apóstolos sofrendo esses açoites, sofrendo, sangrando, doendo muito. No final desses 39 golpes, e no versículo 42, e todos os dias, versículo 41, para a gente contextualizar. E eles se retiraram, considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Então, se agora eu perguntar para você, e se Deus nos considerasse dignos de sofrer pelo seu nome, será que a gente se alegrava? Será que a gente se alegraria? Será que a gente sairia dessa igreja, desse local, alegres para pregar? Às vezes, as pessoas passam por situações difíceis e já abandona a caminhada com Deus, já esquece que Jesus é seu único suficiente Salvador. E esses homens apanharam, sofreram em praça pública, alguns nus, outros pendurados de ponta cabeça numa cruz, outros decapitados, mas felizes por estar
debaixo da presença de Deus, felizes por ser considerados dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Então, o que eu quero dizer aqui para você essa noite é justamente o poder da obediência. Talvez, acredito eu, que Deus não está pedindo para você hoje apanhar em praça pública. Talvez Deus está mandando você ir no seu irmão, pregar, falar, dar bom testemunho, perdoar o seu irmão. Será que isso é tão difícil? Então, por isso que eu quero trazer essa reflexão para os irmãos, que a obediência, ela sim, ela tem um poder muito grande na nossa vida, e que nós possamos ser obedientes, que nós possamos caminhar debaixo da presença de Deus, que nós possamos ter esse relacionamento firme com o Espírito Santo e não oscilar. Eu sei que a nossa vida não é uma linha reta, a gente passa sim por altos e baixos, mas quando a gente estiver em altos, a gente ser grato. Mas quando a gente estiver em momentos de baixa, momentos de dificuldades, a gente confiar que, por mais que às vezes Deus não vai falar claramente ao ponto da gente ouvir a voz dele, mas a gente tem a confiança que ele está conosco. Amém? Mas o que isso tem a ver também com propósito, que eu falei no início? Porque a gente confunde propósito com chamado, com missão, ou muitas das vezes a gente nem sabe o que é propósito. Às vezes propósito é a gente ter um carro novo. Eu tô com vontade de trocar de carro. Eu tô com vontade de comprar uma casa. Esse é meu propósito. Eu tô com vontade de ser promovido. Eu tô com vontade de ter um emprego novo. Esse é meu propósito de vida. Muitas das vezes a gente acha, sim, que isso é o nosso propósito e a gente está totalmente enganado. Por que a gente fica desanimado? Por que a gente fica triste? Porque a gente não alinha expectativas. A gente imagina uma coisa, mas que na verdade não é. O nosso propósito, na verdade, é a soma do nosso chamado e da nossa missão. E eu trago isso para os irmãos porque Deus falou muito forte comigo. Outrora eu achava que o meu propósito era sair do exército. Eu estava infeliz numa profissão e eu achei que não, o meu propósito é sair desse lugar. Mas mesmo estando no lugar que eu queria, eu estava me sentindo da mesma forma. Por isso que Deus fala muito forte comigo isso. E o nosso propósito não é aonde a gente quer ter, não é os nossos bens materiais, não é nada disso, porque na verdade, a única coisa que a gente merece nessa vida é a morte, porque nós somos pecadores. Por isso que Jesus morreu por nós, para nos perdoar, para perdoar os nossos pecados. Então, a única coisa que a gente merece é a morte. Mas, quando a gente pensa em propósito, a gente tem que pensar que o nosso propósito é o nosso chamado mais a nossa missão. O nosso chamado é comum. Todos nós temos o mesmo chamado, que coincidentemente é o primeiro mandamento. E qual que é o primeiro mandamento? Amar a Deus, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quando a gente não cumpre o nosso chamado, a equação ela não fica balanceada, não fica equilibrada. Às vezes a gente fica desanimado, fica triste na nossa vida. Tudo bem que ocorrem situações sim que causam isso, mas quando a gente se esquece do nosso chamado, causa sim um desequilíbrio na nossa vida. Então o nosso chamado é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E a nossa missão, o segundo mandamento, amar o nosso próximo. E este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esse versículo está lá em Mateus 22, 38 ao 34. Então, assim, vamos colocar de pé? Que a partir de hoje, que durante a nossa semana, a gente não se esqueça do nosso propósito, que é o nosso chamado. Que não esqueçamos de amar a Deus sobre todas as circunstâncias. Que não esqueçamos de amar o nosso próximo.
Então, se a gente ama a Deus, a gente ama o nosso próximo. Se a gente passa por alguma dificuldade, se a gente está passando por alguma situação difícil, a gente amando a Deus, a gente não vai esquecer dele. A gente não esquecendo dele, a gente não passa por essa situação difícil. A gente amando a Deus, a gente ama o nosso próximo. A gente vai estar no nosso emprego, mesmo que seja um emprego difícil, mesmo que seja um local que às vezes você não queira estar, você amando a Deus, você vai amar seu próximo e você vai amar aquelas pessoas que vai estar ao nosso redor, ao seu redor. Amém? Coloque a mão no seu coração.